Bem-vindos a mais uma temática da semana. Hoje falaremos sobre a máquina de hemodiálise. Antes de explicarmos como funciona a máquina de hemodiálise, é necessário entender a diferença entre diálise e hemodiálise. Bom, a diálise é o termo genérico dado às técnicas de depuração renal substitutiva, que podem ser feitas pelo sangue ou pelo abdômen. Muitos especialistas chamam a diálise de diálise peritoneal, para que as pessoas não confundam o termo diálise e hemodiálise, já que são bem semelhantes. A diálise é feita através de um catéter no abdômen, na qual é aplicada uma solução através desse catéter que remove a água do organismo por osmose, eliminando as impurezas em excesso que lá existem. A vantagem da diálise é que esse processo pode ser feito em domicílio, enquanto da hemodiálise é apenas nos hospitais. Mas então, o que seria hemodiálise? Bom, a hemodiálise é um método de filtragem do sangue por meio de um rim artificial. Aqui nós encontramos os tipos de hemodiálise. A primeira é a hemodiálise convencional, que é aquela que o paciente realiza sessões de cerca de 4 horas, 3 vezes por semana. A segunda é a hemodiálise diária, que é realizada de 5 a 7 vezes por semana, com sessões de 2 horas de duração. E a última é a hemodiálise contínua, que é aquela indicada para ocorrências graves, onde os pacientes estão internados em UTI por causa da falência dos rins ou devido a alguma doença renal aguda. O paciente precisa ficar 24 horas por dia no tratamento. Quando e por que é necessário fazer uma hemodiálise? Bom, é preciso fazer a hemodiálise quando o rim da pessoa está debilitado, já que ele não consegue eliminar as impurezas tóxicas que se acumulam no sangue. E como funciona? Agora adentrando à máquina, como funciona o processo da hemodiálise? Bom, basicamente, a máquina vai receber o sangue do paciente por um acesso vascular, que pode ser um tubo ou uma fístula. No próximo slide eu vou estar explicando como funciona isso. Depois, ele é impulsionado por uma bomba até o filtro de diálise, que também é conhecido como dialisador. No dialisador, o sangue é exposto à solução de diálise através de uma membrana semipermeável que retira o líquido e as toxinas em excesso, devolvendo o sangue limpo para o paciente pelo acesso vascular. Aqui nós temos uma imagem que explica esse funcionamento. Se vocês quiserem, podem pausar e ver com mais calma. Bom, agora explicando o processo da fístula e do catéter. Inicialmente, vou explicar o da fístula, que pode ser feita com as próprias veias do indivíduo ou com materiais sintéticos. Ela é preparada por uma pequena cirurgia no braço ou perna. E essa fístula é a mais recomendada para o processo de hemodiálise. Enquanto o catéter, ele é um tubo colocado em uma veia no pescoço, tórax ou virilha. E por que eu falei que a fístula é mais recomendada? Porque o catéter é como se fosse uma opção temporária para os pacientes que não fizeram o processo da fístula ainda. Porque esses catéteres geram muitos problemas de obstrução e infecção. Vamos lá, os desconfortos que o paciente pode sentir. Bom, como eu falei, a maioria dos pacientes que fazem hemodiálise, eles fazem através da fístula, por ser a melhor opção. Nesse processo de se colocar fístula, é necessário fazer uma punção das agulhas no braço ou na perna. E esse processo pode gerar uma pequena dor no paciente. Outro desconforto que ele pode sentir é durante os processos de hemodiálise, durante as sessões. Não é muito comum, mas geralmente pode ocorrer algumas quedas de pressões, câimbras ou dores de cabeça. Por isso que toda vez que os pacientes vão fazer a sessão de hemodiálise, fica acompanhado dele um médico e a equipe de enfermagem. Após a sessão de hemodiálise, é necessário ter os cuidados com os pacientes e com a máquina. Como eu falei antes, não é muito comum que o paciente sinta alguma complicação, alguma dor, mas é sempre importante aferir a pressão dele e também realizar a pesagem para confirmar se ele atingiu o peso seco e posteriormente administrar os medicamentos específicos que estejam prescritos.
Referente à máquina, é importante fazer a desinfecção química após cada sessão de diálise. E como deve ser feita a manutenção preventiva e corretiva da máquina? Bom, a manutenção preventiva e corretiva das máquinas de hemodiálise e dos demais equipamentos utilizados nos serviços de diálise deve obedecer à frequência e o procedimento indicado pelos fabricantes dos mesmos. Ou seja, cada um tem um tipo certo de processo a ser seguido. Esses equipamentos também devem ser calibrados para que sejam assegurados resultados válidos. O serviço de manutenção das clínicas deve elaborar um cronograma específico entre os intervalos de manutenção preventiva e da calibração dos equipamentos para manter arquivado o registro desses serviços. Finalizando, é sempre bom lembrar que é preciso ter cuidado, pois, embora a hemodiálise substitua algumas funções dos rins, ela não faz a sua substituição por completo. Então, é necessário seguir as recomendações de alimentação que a equipe médica elaborou para o paciente, para que assim se obtenha um sucesso no tratamento. Espero que vocês tenham gostado da temática dessa semana e até a próxima sexta-feira com mais outra temática semanal.